Eu quero falar sobre um jogador que foi procurado pelo Goiás no final do ano passado, que, rapaz, está numa investigação danada com o Ministério Público do Rio Grande do Sul e suspeita por manipulação de resultados, principalmente, né, de apostas esportivas com cartões amarelos. Ainda não é oficial, o brasileiro tem essa mania muito feia de pegar uma investigação e já acabar com a carreira do cara. Não é isso que eu faço, deixa que a justiça vai encontrar o caminho justo, é assim que eu espero, envolvendo esse caso. É um jogador que, para mim, se ao final das investigações não for provado nada ilícito, eu gostaria do Enio no Goiás, tá? Claro, sendo julgado, aí é outros 500. Por quê? Tendo esse tipo, igual eu falei, o brasileiro ele não tem a maturidade de saber o que é uma investigação versus uma acusação. Então você pode ter certeza, o torcedor do Juventude não aceitará mais o Enio, independente do que for julgado, tá? Ou se aceitar, vai ficar aquela coisa, e isso, será que não foi? Não foi? Enfim, acho que o clima dele lá no Juventude já foi embora. Ele foi comprado em definitivo até 2028, estava jogando bem pra caramba, tá? Até em termos de números, são números discretos. Só 2 gols e 1 assistência. Só que em termos de jogabilidade, eu assisti alguns jogos dele, tanto na Série A como principalmente no Campeonato Gaúcho. O cara tava jogando bem pra caramba. Tá? Aquele drible curto, aquela jogada de futsal pela ponta esquerda. Uma pena. Tomara que não tenha acontecido nada, né? Tomara que não seja exatamente isso que a gente está prevendo. Aqui está o mapa de movimentação do jogador no Campeonato Gaúcho desse ano, atuando pelas duas pontas e também na Série B do ano passado, onde conseguiu recuperar o seu bom futebol pelo Amazonas. Uma informação que foi confirmada pelo jornalista o Caio Munif, da Rádio Bandeirantes, afirmando que o atleta foi monitorado. Tá? O Goiás iria realizar uma proposta, mas aquele mesmo cenário. O Goiás quer de graça, o Juventude foi lá e comprou o jogador em definitivo, já que ele tinha contrato com o Amazonas até o final deste ano. Pode deixar a sua opinião. O que você pensa em relação ao Enio, tá? Ele que vem sendo investigado em 2 lances contra o Vitória e também o Fortaleza neste início da Série A. O Ministério Público do Rio Grande do Sul realizou nessa terça-feira começou a investigar o atacante Enio do Juventude com o transcorrer da história sendo divulgado nos próximos dias. Foram cumpridos 2 mandatos de busca, uma na casa do jogador e outro no estádio Alfredo Jaconi, no armário de uso pessoal do atleta. Enfim, é uma polêmica muito grande. Se não tiver acontecido nada, eu acho que poderia ser uma boa para o Goiás, tá? Enfim, mas se tiver acontecido, aí tem que cumprir aquilo que a lei determinar, não sou eu que vou julgar um jogador. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, também sobre essa encrenca, sobre renovações contratuais. A primeira delas que quero destacar é a continuidade do volante também, lateral, zagueiro Baldori, jogador que teve passagens, por exemplo, pelo Oeste, no interior paulista, pelo SCA Brasil, esse clube onde ele inclusive jogou o Paulistão da 4ª divisão lá em 2024, uma equipe de Osasco, lá na região metropolitana de São Paulo, e fechou com o Verdão ainda naquele ano e fez a sua estreia no profissional nesta atual temporada. Uma informação importante, confirmada pelo jornalista Vitor Pimenta, do Descentralizados, um abraço para o Vitor, inclusive, onde o Goiás acertou a continuidade do atleta até 2028. Então, tendo esta renovação contratual do volante Baldori, ele que ampliou o seu vínculo, que anteriormente se encerrava ao final da temporada de 2026. O Goiás, que esta renovação já foi publicada no bid da CBF e é um Verdão que está assim muito atento nas continuidades dos jogadores, como por exemplo, dos atuais atletas nas categorias de base, o Pedrinho renovou até 2028, o Alejandro tem vínculo até 2026, assim também como o zagueiro Antony e o lateral direito Diego Caio. Sobre o Baldori, ele participou inclusive dos minutos finais do jogo contra o Paysandu na última rodada, entrou ali faltando uns 5 minutinhos para acabar a partida. Em outros jogos também que eu acompanhei do Baldori, na Série B ele fez 2 partidas, essa contra o Paysandu e também contra o Botafogo de Ribeirão Preto, atuou 5 minutos naquele jogo lá em Ribeirão. E olha que interessante, né? Ele fez o mesmo jogo, só que pelo Brasileirão Sub-20, onde o Goiás perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele jogou também contra o Botafogo Sub-20, sendo titular naquele jogo, só que dessa vez na Serrinha. Então, tendo esta continuidade,
No Campeonato Goiano também ele não jogou, ele fez 3 jogos na Copa Verde e foi muito bem. Assisti o jogo dele contra o União de Rondonópolis, atuando como um zagueiro pela esquerda, contra o Brasiliense também jogando na zaga, enfim, é um jogador multifunções e onde foi testado no elenco profissional dos jogos que eu acompanhei todos os jogos, né, do Baldori no elenco profissional, se saiu super bem, boa sorte para o garoto, só 20 anos de idade, acho que tem um potencial assim gigantesco com a camisa esmeraldina e conseguindo esta sequência, esta oportunidade com o Wagner Mancini também, não pode desperdiçar. E como eu falei, já era um jogador experimentado quando foi contratado pelo Goiás, né? Já tendo a sua estreia como jogador profissional, ainda com 18 anos de idade. Você pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários em relação a esse jogador e também esta